Sonic Veneti, Lingua Mare, l'universo Veneto senza frottole. Portanto, hoje a gente vai falar sobre o sobrenome Garbelotto. Garbelotto. E vocês sabem que a gente sempre tem algumas variações dos sobrenomes aí. Esse aqui, no caso, eu encontrei mais duas variações, Garbelotti e Garbellini. Então, Garbelotto, Garbelotti e Garbellini. Garbelotto é específico de Treviso. Treviso, para quem não sabe, muitas pessoas desconhecem, né? Fica no Vêneto, na região do Vêneto. A maior parte aí dos nossos imigrantes vieram da região do Vêneto. Inclusive, por exemplo, na minha família, os dois lados vieram da região do Vêneto. Portanto, é por isso que esse canal é voltado para os Vênetos, porque eu sei que a maior parte dos imigrantes vieram da região do Vêneto. Capella Maggiore e Vittorio Veneto. Então são outros lugares que também ficam lá na região do Vêneto. E antes da gente falar um pouco mais sobre esse sobrenome e as suas derivações, eu convido aí para você curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não está inscrito, fazer parte também, se quiser, faz parte aí do grupo, nosso grupo do pessoal que gosta de falar sobre língua vêneta, sobre cultura vêneta, sobre a história dos vênetos. Tem um link aqui de convite para um grupo nosso do WhatsApp. Quem quiser, entra lá no grupo e a gente começa a conversar e tira as dúvidas, enfim, a gente pode trocar uma ideia, né? Bater um papo sempre é legal. Bom, esse sobrenome aqui, Garbelotto, e depois as suas variantes aí, Garbelotti e Garbellini, na verdade ele provavelmente deriva de um termo da língua vêneta, ok? Língua vêneta não é língua italiana. Eu falo isso, eu sempre acabo reforçando em todos os vídeos, porque muitas vezes são pessoas que de fora, né, que começam a assistir, que assistem um primeiro vídeo e não pegaram os outros vídeos. É por isso que eu recomendo se inscrever no canal para assistir outros vídeos. Então, a gente tem duas línguas, tem a língua vêneta e tem o italiano. A língua vêneta não é dialeto do italiano, é uma outra língua, a língua da região do Vêneto, que é falada também por outras partes de lá no nordeste, norte da Itália. Não esquecendo que quem tem interesse em aprender a língua vêneta, porque hoje em dia se perdeu bastante, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá no Vêneto, mas quem quer aí aprender para finalmente conseguir conservar, né? E a partir de uma língua a gente consegue conservar, preservar e expandir ainda muito mais a nossa cultura, passar para os nossos filhos, enfim, para quem a gente quiser. Se inscreve aí no curso de língua vêneta. Sempre deixo todos os contatos aqui embaixo, pode me escrever aí o e-mail que eu respondo logo em seguida e a gente conversa mais. Bom, esse sobrenome então Garbelotto, ele deriva de um termo da língua vêneta, um termo antigo, né, um termo arcaico chamado assim, que é garbeo. Garbeo com a L forquilha, a L forcola, garbello, garbeo. Tem pessoas que pronunciam Garbello e outras pronunciam Garbel, por isso que é importante, para quem aí não sabe, tem uma playlist, aprenda a escrever na grafia oficial da língua vêneta, vocês vão encontrar lá mais sobre a L forcola, né? É importante porque senão vira aquela mistura, ninguém mais se entende como se escreve ou não escreve, e na ortografia então vira uma lambança. Garbello ou Garbel. Essa palavra é interessante, né? Uma palavra típica da língua vêneta, significa uma espécie de bacia que era usada aí pelo ourives, né? Pela pessoa que manuseava as pedras, o ouro, né? Os objetos de ouro, as pedras, enfim, né? O ourives para coletar, então, limalhas de metais preciosos, ok? Garbel ou Garbello, né? Com um L só, L forcola, só uma L. Não existem letras duplicadas na língua vêneta, jamais, nenhuma letra duplicada, nem o S. Eu vejo gente escrevendo grazie com dois S, não existe isso, é só um S sem acento, grazie, grazie. Obviamente, como isso vale para muitos outros sobrenomes, a gente consegue perceber que isso aqui é uma profissão, né? Era uma profissão, ainda é, hoje em dia é uma profissão, mas muito mais ativa naqueles tempos antigos, né? A gente está falando muito provavelmente aí da Idade Média, apesar de não se ter uma data precisa, mas sabemos que os sobrenomes eles começam, né? Os sobrenomes eles começam a surgir aí a partir da Idade Média, os mais antigos, 1300, depois 1400, 1500, né? A partir de 1400 se tem uma explosão dos registros onde a gente nota o outro, né? O nome que vem depois do nome, então o sobrenome. Então esse sobrenome, obviamente, Garbelotto, Garbelotti, Garbellini, que vem de Garbello, Garbel, que significa a bacia, né? A bacia usada para
pelo ourives para coletar limalhas de metais preciosos. Esse sobrenome aqui, ele é digno da profissão, provavelmente do progenitor da família, né? Que era, enfim, um operário de ourives daquela época. Então, ou o próprio ourives, né? Ou operário de ourives ou o próprio ourives. Então, portanto, esse sobrenome ele surge aí também dentro desse cepo enorme, né? Enorme de todos os sobrenomes europeus, né? Pelo menos o que se tem aqui de estudo mais apurado, de todos os sobrenomes europeus, sempre existem muitos sobrenomes, a maior parte dos sobrenomes populares, eles acabam se dando por meio das profissões que essas pessoas exerciam na sua época. Né? E a partir daquilo, para identificar todos os membros daquela família, então se adicionava. Bom, aqui tem o João é Garbelo, que significa justamente a bacia lá para a coleta dos metais preciosos. Então ele tem um filho e o filho dele ele vai se chamar referente à profissão, até mesmo porque as pessoas naquela época nasciam e os homens eram atrelados à profissão do pai, né? Eles exerciam praticamente para toda a vida a mesma profissão que o pai exerceu, e as meninas também, né? As meninas exerciam a profissão da mãe, geralmente, né? Enfim, na época, por mais que o que as mulheres faziam não era considerado profissão, e hoje a gente sabe que o trabalho doméstico também é muito importante, é uma profissão igual a todas as outras profissões. Na época não era, mas enfim, as meninas aprendiam a todo o ofício de casa, enfim, o ofício que as mulheres faziam naquela época. E assim os homens também. Os homens aprendiam e faziam sempre a profissão dos pais, né? do homem, do progenitor naquela época, né? Só os homens traziam o recurso financeiro, né? A moeda de troca, era só o homem que conseguia, que podia trazer, então ele aprendia essa profissão aí também, ok? Então a gente pode ver que tem mais um sobrenome aí, Garbel, né? Mais um sobrenome vencido. Se você deseja saber mais sobre o sobrenome aí da sua família, ou sobrenomes que tem aí dentro da sua família, né? Então adiciona aí, escreve aqui nos comentários do vídeo, escreve aí, eu quero saber quais são os seus sobrenomes. Tá? Eu vou começar a pegar então os sobrenomes aqui desses comentários, assim como eu sempre faço, eu pego os sobrenomes dos comentários e aí eu faço uma pesquisa e depois eu venho aqui e falo para vocês. Então, quem dessas famílias aqui, Garbelotto, Garbelotti, Garbellini, por favor, compartilhe aí o vídeo, curte, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e compartilhe aí para a família, né? Porque todo mundo é legal a gente compartilhar para as outras pessoas também saberem, as pessoas que têm o mesmo sobrenome, ou enfim, se você tem algum amigo que possui esse sobrenome, faz aí uma surpresa para ele e manda, né? Allora, grazie tanto e ciao ciao!